Eu queria que você agradecesse ao Senhor. Esse é um momento de gratidão, Deus. Feche seus olhos. Comece a agradecer pelo que Ele já fez. Antes de você chegar aqui, esse ambiente já estava preparado. Antes de você chegar aqui, o Senhor já guardou você até aqui. Então Ele tem algo para você. Esse é o primeiro momento nosso junto. A partir desse momento, você vai liberar o Senhor, destravar algo no seu coração, para que Ele comece a fluir sobre você. E a partir dessa hora, você viva algo mais intenso com Ele, nele, para Ele, para que esse retiro seja um marco na sua vida, na sua casa. Vamos lá, feche os seus olhos, adore o Senhor, agradeça a Ele, agradeça pelos feitos dEle na sua vida, na sua casa. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Entrai pelas suas portas com ações de graça, e em seu santuário com um hino de louvor. Ele é o Senhor, entronizado em meus louvores do seu povo. Aleluia. Sim, toda honra e toda glória a ti, Senhor. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, vamos. Para que entre o Rei, para que entre o Rei, eu abro, para que entre o Rei, Rei da glória, eu abro meu. Teu é o reino e a glória para sempre. E teu
é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória para sempre. Que teu é o domínio e o poder. Amém. Será que você pode cantar isso? Que teu é o reino. Mais uma vez, teu é o reino, e teu é o reino. Se teu é o domínio, se teu é o reino, que teu é o reino, e a glória pra sempre e todo sempre, que teu é o domínio. Diga mais uma vez, teu, e teu é o reino, e a glória pra sempre e sempre, e o poder, só tu és santo. Cante mais alto, só tu és santo e não há outro. Como tu, não há outro. Sim, só tu és santo. Só tu és santo e não há outro como. Não há outro. E quem é o Rei da Glória? Quem é? E quem é o Rei da Glória? Quem é? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele. A ele a glória.
para sempre. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer, quão insondáveis, quão insondáveis, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas de Deus, quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, somente a Ele sim, somente a Ele, sim, a Ele a glória, a Ele a glória, sim, a Ele sim, a Ele. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti. Nada, nada, nada vai roubar. Vamos, tudo veio de ti. Nada vai roubar, nada vai roubar. E tudo volta, e tudo volta, e nada vai roubar. Se nada, tudo veio de ti, e tudo volta. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. A Ele a glória, a Ele a glória. Pra sempre. Só você é digno, só você, Jesus, só você é digno, só você, Jesus, só você.
Jesus. Só você é digno, só você, Jesus. Só você, só você, Jesus. Só você é digno. Só você, Jesus. Abra o livro, quebre o selo, Jesus. Abra o livro, abra o livro, abra o livro, quebre o selo, Jesus. Abra o livro, Jesus. Diga só você é digno. Só você é digno. Só você. Abra o livro, quebre o selo, Jesus. Abra o livro, Jesus. Abra o livro, quebre o selo, Jesus. Santo, Deus poderoso. Vamos, aumente o volume, santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, santo.
para sempre. Amém. Aleluia! A ti, Jesus, toda a honra e toda a glória. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar, querido. Aleluia. Quem já está abençoado aqui? Diz para quem está do seu lado: meu irmão, o nível de glória, ele só vai subir. Não se prepare. Amém? Você pode dar um aleluia? Chama aqui, querido irmão Carlos Eduardo, nosso vice-presidente, líder de casais com a sua esposa Angélica, nosso ministro de educação religiosa, antigo educação religiosa de ensino hoje em dia, vai trazer essa primeira palavra. Quem traz a primeira palavra tem uma grande responsabilidade, né, irmãos? É que a partir dele que as coisas vão começar a romper. Então eu creio que o Senhor tem ungido a vida dele. Eu creio que essa manhã é mais uma porção de ativação na vida dos nossos irmãos. Tenta sua mão para cá. Sim, Espírito Santo, nós te entregamos teu filho mais uma vez. Nós o reconhecemos como a autoridade do Senhor nesse lugar. Reconhecemos não só a porção que existe na personalidade, no caráter, no carisma dele, mas a porção do teu espírito na vida dele. Que nesta manhã flua rios de águas vivas do interior do teu filho e que saiamos daqui transbordando, Senhor, com aquilo que o Senhor vai ministrar através do teu servo. Nós o abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, queridos irmãos. Todo mundo aí já em paz, mais calmo. Ontem eu cheguei aqui, quer dizer, a semana toda foi bem agitada, bem intensa. Mas ontem chegou um determinado momento que eu falei: agora está na hora de acalmar, porque senão não vai dar certo. Aí, a partir do momento, comecei: deixa as coisas acontecerem no seu tempo. Falando assim, as coisas agir do dia a dia mesmo, né? Já tinha agido muita coisa, tinha resolvido muita coisa, aí já chegou um determinado momento, agora é hora de começar a acalmar, porque eu tenho um encontro marcado com Deus, tenho um encontro marcado com o Senhor. Talvez muitos de vocês estejam com esse mesmo sentimento, muitas lutas, muitas dificuldades para chegar aqui, né? Semana difícil, mas agora quero dizer que você chegou no lugar da presença de Deus, no lugar de descanso. Acalme seu coração, respire fundo, solta devagarinho. Agora, esses dias aqui, embora o pastor Verinha tenha chamado a atenção para o horário, mas não seremos escravos do horário, teremos horário para começar, mas horário para terminar, sabe lá Deus. Então não se preocupe com o relógio, não se preocupe com o horário, né? Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Amém? Queria convidar os irmãos a abrir sua Bíblia. Todo mundo trouxe Bíblia aí, né? Nem que seja no celular, né? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo armado aí, né? Levanta sua arma aí, quero ver as armas aí. Pode ser o celular também, se sua arma for o celular, pode levantar seu celular. Gente, como é que vocês vêm para um retiro desarmar? Tá na mala? Eu vou desculpar vocês, então tá bom. Joia. Mas tem que ter sempre umazinha no coutre. tem que ter sempre umazinha na mão para poder, né? Ser pego desprevenido. Mas tá bom. Vamos lá abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, de 29 a 34. Vamos fazer a nossa leitura. O texto começa meio estranho, mas depois a gente vai entender, tá bom? Paulo inicia não, aqui é a continuidade de um texto, não vou ler o texto todo, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o capítulo 15 de 1 Coríntios, mas essa primeira leitura inicial, eu queria começar aqui a partir do versículo 29, e começa com o apóstolo Paulo fazendo algumas indagações, fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos.
ele começa aqui no versículo 29. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, porque se batizam em favor do que já morreram? Aliás, deixa eu ler de novo aqui para ficar claro. Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adianta ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre tudo que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Queridos, essa manhã eu quero mexer um pouquinho com a sua mente, com aquilo que tem dentro da sua mente, sobre os seus pensamentos, sobre o seu intelecto, te levar a decisões conscientes diante de Deus. Então fica ligado, preste atenção, porque sua mente tem que estar antenada naquilo que tudo que vai ser dito aqui. Então eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção. Aqui, graças a Deus, tem um sinalzinho do Wi-Fi aí, mas é fraquinho. Esquece tudo, como eu falei, esquece tudo que está lá fora, seus problemas, suas dificuldades, e deixa isso para pensar na quarta-feira. Vamos nos concentrar aqui no que Deus quer fazer nas nossas vidas. O que Deus quer transformar na sua vida, o que Deus quer fazer no coração de cada um de vocês. Nós nos movemos por aquilo que acreditamos, sim ou não? Amém, irmãos? Atrás de todo ato, de toda atitude, existe uma motivação, não é verdade? Você está aqui hoje porque você acredita que vai ser bom para você ou para a sua família, não é verdade? Não é? Não é? A gente está aqui porque a gente acredita que vai ser algo bom, não é? Nossa motivação é essa. Está aqui porque acredito que vai ser algo bom. Mas talvez o que seja bom para você não é o que seja bom para mim. Não é verdade? Mas todos aqui estão atrás de algo bom, né? Não sei se sua expectativa para esses dias é estar em um lugar bacana, com pessoas legais, passando feriado, ou se você tem maiores expectativas. Como, por exemplo, sair daqui com sua vida transformada e voltar para casa diferente daquilo que você chegou aqui. Essa é a minha expectativa, voltar para casa diferente. Espero que seja a expectativa de cada um de vocês. A expectativa de ter um encontro com Deus e de sair daqui transformado, com sua mente transformada. As nossas motivações definem nossas expectativas e nossas atitudes. Não é verdade? Não sei se isso acontece com você, mas acontece muito comigo. Nem sempre as minhas atitudes refletem as minhas motivações intelectuais. Deixa eu explicar melhor isso. Eu sei o que é saudável comer e o que eu preciso comer para perder peso. Mas eu gosto de uma batata frita, uma Coca-Cola bem gelada, uma gordurinha de churrasco. Ou seja, nem sempre aquilo que eu sei reflete nas minhas atitudes. Assim como eu sei que às vezes eu preciso fazer uma atividade física, eu precisaria pedalar, caminhar, mas não faço. Então nem sempre aquilo que eu sei reflete nas minhas atitudes. E por que isso? Isso tem a ver com as reais motivações que estão no nosso coração. Será que minhas prioridades e atitudes são definidas pelo meu intelecto ou pelo que estou condicionado ou ainda pelos meus desejos? O que condiciona suas atitudes?
Seu intelecto ou os seus desejos? Será que nós somos condicionados a termos determinadas atitudes? Será que as nossas motivações são pré-determinadas? Formatadas? Será que existem motivações que são ocultas? Ou seja, não sei por que eu faço isso. Ou seja, existe uma motivação que oculta, que você não conhece. Muitas vezes, então nós somos muitas vezes dominados por motivações que nós não conhecemos. Não é verdade? Será que nossas verdadeiras motivações que definem nossas ações e atitudes estão claras para nós? Será que minhas motivações estão corretas? Será que são mais influenciadas por uma filosofia mundana ou pela palavra de Deus e suas verdades? Vou repetir essa última aqui. Será que minhas motivações estão corretas? Será que são mais influenciadas por uma filosofia mundana ou pela palavra de Deus e suas verdades? O que realmente nos motiva no final das contas? Sobre isso que a gente vai falar essa manhã. O título da minha mensagem é Nossa Motivação é Jesus Cristo. Eu só lembrei de um pedacinho. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Essa é antiga, hein? Essa é antiga, só lembro desse pedacinho. Isso. Amém. Da minha canção. Jesus Cristo tem que ser o motivo da minha canção, da sua canção, da nossa canção. Amém? Ó, a primeira folhinha já foi, gente. Agora vamos falar um pouquinho do nosso texto. O que o nosso texto tem a ver com isso? Ele começa meio estranho, né? Mas vamos aqui trabalhar um pouquinho esse texto aqui. Falando um pouquinho do capítulo 15 de Coríntios. Então, a carta de Coríntios é uma carta de Paulo, escreveu aos crentes de Corinto, e essa carta ela vai com diversas advertências. E esse capítulo é uma advertência a eles a crerem realmente no Cristo ressurreto, no Cristo que ressuscitou, porque isso estava fazendo diferença na vida deles. Então Paulo inicia esse capítulo lembrando aos crentes de Corinto do evangelho que foi anunciado a eles, por meio do qual eles são salvos. E afirma lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, se você tiver com sua Bíblia aberta, vai lá, 15, 3 e 4, vou rapidinho, o tempo não... Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro... Não, desculpe, irmãos, acaba aqui. Peraí. E ele continua defendendo a ressurreição de Cristo. Esse texto, ele vai, se você algum dia se deparar com alguém que não crê na ressurreição de Cristo, esse é um ótimo texto para você mostrar para ele que Paulo está ali defendendo realmente a ressurreição de Cristo. E Paulo vai dizer que o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou, ele apareceu a Pedro, apareceu aos 12, apareceu às mulheres. Lá Paulo não fala das mulheres não, tá? Mas a gente sabe, então... há mais de 500 irmãos, Jesus ressurreto apareceu a mais de 500 irmãos, e Paulo ainda diz que alguns estavam vivos ainda quando ele escreveu essa carta, ou seja, ainda há testemunhas vivas, pessoas que ainda não morreram e que viram Cristo vivo, ressuscitado. E vai dizer ainda que Tiago, irmão de Jesus, viu a Cristo ressuscitado, e ainda ele mesmo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, em que ele pôde ver de forma irrefutável que Jesus está vivo. E na sequência, ele vai dizer que alguns irmãos daquela igreja estavam afirmando não existir a ressurreição dos mortos. A gente vai ver isso no versículo 12. Alguns irmãos, Paulo vai nos dar conta que alguns irmãos daquela igreja, daquela comunidade, não estavam crendo na ressurreição de Cristo. E Paulo conclui: se Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil, a fé que vocês têm também é inútil, e continuam em seus pecados.
não temos nenhuma esperança para aqueles que morreram em Cristo. O que Paulo está dizendo? A nossa fé, a nossa religião, aquilo que a gente prega, tudo inútil. Não vale nada. Se Cristo não ressuscitou, nada disso tem importância. Se Cristo não ressuscitou, por que você está aqui? Não tem motivo para você estar aqui. Todos os milagres que Jesus fez foram importantes, eles nos ensinam muitas coisas, nos trazem esperança. Todos os ensinamentos de Jesus são importantíssimos. Tudo aquilo que Ele passou para nós, tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo isso é muito importante. Mas nada disso teria valor se Cristo não houvesse ressuscitado. Se Cristo não estivesse vivo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria apenas mais um filósofo. Mais um homem que se levanta dentre tantos e que marcam até gerações. Seria mais um. Mas a diferença é que Cristo ressuscitou. E se nós não cremos que Cristo ressuscitou, todo demais é inútil. Amém? Estão comigo? Amém? Assim, se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. 1 Coríntios 15, 19. Então, se as nossas expectativas estão somente nesse mundo, os benefícios, nas bênçãos, nos frutos do reino para este mundo, você é o homem dos mais miseráveis. As nossas expectativas devem estar no alto, naquilo que vem depois. Amém, irmãos? Mas a verdade é, e Paulo ainda diz, mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Ou seja, Cristo é o nosso sinal de esperança. Se Ele ressuscitou, nós com Ele também ressuscitaremos. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa fé. Isso é que não deixa que a nossa fé seja inútil. É a expectativa de que um dia também ressuscitaremos. Que a morte não é o fim. Queria chegar agora com os irmãos justamente no texto que a gente leu, lá no versículo 19, que começa meio estranho, mas que agora já começa a fazer algum sentido. Paulo começa com algumas perguntas, algumas interrogações, como eu já falei. Na verdade, essas perguntas são provocações. São questionamentos que Paulo está fazendo para levar aquelas pessoas a pensarem. É isso que eu estou fazendo com vocês hoje. Vamos pensar comigo, vamos raciocinar comigo aqui. Vamos prestar atenção no que Paulo quer nos ensinar. E o versículo 29 começa. E o que dizer dos que batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? O que uma coisa tem a ver com a outra aqui? Vamos lá. Primeiro, Paulo está demonstrando que é um estado de confusão deles. Porque se eles não creem que a pessoa vai ressuscitar, aí a gente crê que, eu pesquisei alguns comentários sobre isso, tinha alguma filosofia, alguma crença, alguma seita que pregava o batismo dos mortos. Isso não é muito claro, não fica muito claro no texto, né? Mas diz aqui que as mesmas pessoas que não criam que as pessoas pudessem ressuscitar, também estavam batizando pelos mortos. Ou seja, um amigo seu, o seu filho, o seu pai morreu nas trevas sem Cristo, então eu vou lá, vou me batizar por ele, para que ele seja salvo, em favor dele, para que ele seja favorecido. Mas o que acontece? Muitas vezes as nossas crenças, ou aquilo que a gente acredita, está relacionado ao momento que a gente está vivendo. No momento que eu sofri uma dor, perdi um ente querido, poxa, seria bom acreditar que ele vai ressuscitar, né? Então, vou me batizar por ele para que ele seja salvo. Mas no meu dia a dia, crer que Jesus vai ressuscitar, não é muito legal não, porque senão eu vou ter que viver com os olhos lá. Não com os olhos aqui. Eu quero viver com os olhos aqui, eu quero aproveitar aqui. Esse é o estado de confusão que a gente está hoje, gente. Deixa
de confusão filosófica, de pensamentos, não é? As pessoas acreditam naquilo que lhes é conveniente naquele momento. E Paulo está demonstrando aqui aquele estado de confusão daquela pessoa, daqueles irmãos ali. E será que esse estado de confusão que a gente vê o mundo, e que Paulo está destacando aqui, mina ou destrói as nossas motivações? O que vocês acham? Essa confusão gera o quê? Dúvida. Daquilo que é realmente correto, daquilo que realmente é a verdade. Isso aí esfria ou baixa as nossas motivações. É verdade ou não é? Não é? Quando você não tem muita certeza, muita convicção de determinada coisa, você já não se sente tão motivado por aquilo. E Paulo, na sequência, ele vai falar justamente isso. E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? No meio dessa confusão, eu vou arriscar minha vida o tempo todo para pregar o evangelho. Para quê? É isso que Paulo está falando. Se Cristo não ressuscitou e está esse estado de confusão aí, por que eu vou estar motivado a morrer por Cristo? Por que eu vou estar motivado a sofrer por Jesus? Por que eu vou sofrer açoites? Por que eu vou enfrentar pessoas que, aqui no texto vai dizer que ele enfrentou pessoas em Éfeso que eram como feras? Por que eu vou me dispor a isso? Se Cristo não ressuscitou, para que eu vou viver dessa maneira? É isso que Paulo está dizendo aqui, queridos. Isso que tem que ficar claro para a gente. A seguir, Paulo nos indica suas motivações. É interessante a gente, às vezes, ler no texto que a gente não consegue compreender muito bem a profundidade disso. E ele vai, no versículo 31, vai dizer: pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. Aqui não está muito claro nesse texto, Paulo demonstrando as suas motivações. Mas tem um outro texto lá em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, se você quiser abrir aí, que vai deixar claro a motivação de Paulo. O que ele espera quando ele chegar nos altos céus. Qual o prêmio que ele espera receber. E ele está falando aqui dos irmãos em Cristo. Ele fala: eu enfrento tudo isso e me orgulho de vocês, da obra que Cristo está fazendo na vida de vocês. O texto aqui de 1 Coríntios 15, já vai para o de Tessalonicenses. Aqui no de 1 Coríntios 15, ele está dizendo: eu me orgulho de vocês, vocês são um motivo. A obra que Cristo está fazendo na vida de vocês é um motivo de enfrentar todas essas coisas. E lá em 1 Tessalonicenses ele vai deixar isso bem claro. Ele vai falar o seguinte: afinal, o que nos dá esperança, o que nos dá alegria, o que nos dá motivação, e qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Paulo não é apenas a sua própria ressurreição que lhe gera motivação, mas a ressurreição dos seus irmãos, ressurreição das pessoas que estão próximo dele. Paulo está manifestando que essa é a minha motivação, totalmente ligada a um Cristo vivo e ressurreto. E Paulo vai conclui: para que lutar, sofrer, passar perigos, e conclui: para que lutar, sofrer, passar por perigos e lutas como os que ele enfrentou em Éfeso? Se não há ressurreição, não há motivação para enfrentar essas dificuldades. Portanto, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Para que passar por tudo isso? Vamos curtir a vida. Vamos comer, vamos beber, vamos festejar, vamos encher a cara, vamos curtir a vida doidado. Por quê? Não tem vida depois da morte, a morte é o fim. Então, acabou. Vamos comer e beber e vamos aproveitar a vida. Essa também não é a filosofia do mundo de hoje? Não é verdade? Por fim, Paulo vai dizer, em outras palavras: vocês estão sofrendo influências que estão interferindo em suas motivações.
as más companhias corrompem o bom caráter. 1 Coríntios 15, 33. Estão sendo levados ao pecado. E Paulo os exorta: parem de pecar, vocês sabem o que é certo, e conclui: pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Será que o mundo e suas filosofias têm nos confundido e enfraquecido nossas convicções, comprometendo as nossas motivações, assim como estava acontecendo com os irmãos de Coríntios? Vou refazer a pergunta, ela ficou um pouquinho longa, mas preste atenção. Será que o mundo e suas filosofias têm nos confundido, enfraquecido nossas convicções, comprometendo as nossas motivações, assim como estava acontecendo com os irmãos de Coríntios? O que vocês acham? Será que a gente tem sofrido influências do mundo? E essas influências têm atingido as nossas motivações? Assim como os irmãos de Coríntios? Será que o ser humano de hoje e o mundo de hoje é diferente do mundo lá de trás? Não. O inimigo nosso continua sendo o mesmo. Satanás, o mundo, nossa carne. E o inimigo ainda está mais sofisticado, vamos dizer assim. Outra perguntinha, outro questionamento para a gente trabalhar. A crença na ressurreição de Cristo deve gerar em nós algumas atitudes, mas nem sempre as testemunhamos, ou seja, nem sempre a gente vê isso na vida do nosso irmão, e às vezes, muitas das vezes, a gente não vê isso nem na nossa própria vida. Será que existem filosofias mundanas entranhadas em nós e que nos impedem de ter as motivações corretas? E aqui eu estou falando de filosofias e de crenças que estão entranhadas em nós. Lembra que eu fiz uma pergunta lá, será que existem influências ou filosofias ocultas em nós, que muitas vezes a gente toma decisões que a gente não sabe nem o porquê? Será que existem coisas entranhadas em nós, na nossa sociedade, naquilo que a gente já viveu a vida toda, que nos influenciam a ter motivações erradas, ou simplesmente não ter motivações, que é um grande problema também? Queridos, o Satanás tem usado estratégias sutis e sofisticadas, que somadas à nossa natureza carnal ainda corrompida, sabotam nossa fé e nos fazem sair do caminho estreito que leva ao Pai. Jesus vai falar que o caminho que leva ao Pai é estreito, é apertado, é difícil, não é fácil. Satanás o tempo todo quer apontar para nós atalhos, mas atalhos que não levam ao Pai. E Ele, queridos, já nos conhece muito bem. Satanás não tem condições de ler a nossa mente, mas lê nosso corpo. Você já ouviu falar em neurolinguística? Ele é o maior especialista em neurolinguística que há na face da terra. Ele pode não ler seus pensamentos, mas lê o seu olhar, lê seus gestos, lê seu semblante. Ele sabe exatamente como te influenciar. Ele sabe exatamente o que soprar no seu ouvido. Ele sabe exatamente o que construir no seu coração. E nós, essa noite, precisamos derrubar essas fortalezas. Paulo vai falar que são fortalezas do conhecimento. Fortalezas que são construídas em nós e que precisam ser derrubadas. Assim, eu gostaria de apresentar a vocês algumas filosofias, umas muito antigas, tão antigas quanto o cristianismo, e que têm influenciado, e que precisamos lutar contra elas. E o título aqui dos meus tópicos, tinha começado de uma forma meio negativa, mas eu aprendi com o meu pastor que os títulos, os tópicos têm que ser mais positivos, né? Então eu comecei, o título do meu tópico é justamente o remédio. Jesus é uma verdade absoluta. Jesus é uma verdade absoluta. A ressurreição de Cristo é uma verdade provável cientificamente, até se vocês querem saber. Depois, se vocês quiserem, me procurem que eu vou indicar um livro para vocês. Top.
Mas não dá tempo de eu falar sobre um livro inteiro agora. Mas, enfim. Como eu falei com vocês, Paulo ele começa o texto que a gente leu no versículo 29, demonstrando o estado de confusão na mente dos coríntios. E a gente até falou que a gente se identificou com isso. Que o mundo está no estado de confusão intelectual, mental, de sentimentos e emoções. Não é verdade? E o que nos leva, quais filosofias existem arraigadas no nosso meio que nos levam a essa situação de confusão? É isso que a gente vai falar aqui. Queridos, nós somos submetidos a estado de confusão. Assim, aí agora eu queria falar assim só rapidinho que do meio, como é que esse estado de confusão chega na mente da gente? Queridos, chega através da mídia, da educação, até da sua criação, publicidade, do entretenimento, da cultura em que nós vivemos, da sociedade onde está inserido, vem de todos os lados, e nós somos expostos a elas o tempo todo, desde quando a gente nasceu praticamente, desde a barriga da nossa mãe. Então são coisas que estão arraigadas em nós, que a gente precisa identificar, para que a gente possa derrubar, para que a gente possa atacar, em nome de Jesus. E esse fenômeno, ele tem um nome, chamado massificação. A intenção inicial de quem bolou essa estrutura maligna é tornar todos nós iguais, exatamente iguais. Tem um livro, não sei se eu lembro o nome desse livro, fantástico, me ajuda aí, professor. Mundo Novo, de Adolf Hitler, alguma coisa assim, Admirável Mundo Novo. Isso, quem falou aí? Opa, é você mesmo, Admirável Mundo Novo. Meu sogro me falou desse livro. É um livro escrito lá no início do século XX, que ele é um livro futurista que aponta para o futuro, né? E no futuro todo mundo veste a mesma roupa, mora na mesma casa. Isso é um ideal comunista. Isso era um ideal comunista. Por quê? Você favoreceria os meios de produção. Você não precisava fazer uma camisa bege, uma preta, uma estampada. Você faria tudo branco. Pronto. Todo mundo vai usar branco. Todo mundo vai morar na mesma casa. Todo mundo vai usar o mesmo tênis. Todo mundo vai na mesma escola. Certo? Era essa uma ideologia. Só que isso roubava a identidade das pessoas. E você começou a se vestir diferente. A gente busca ser diferente, porque a gente busca uma identidade. Não é verdade? Mas eu queria dizer para você que, infelizmente, eles conseguiram atingir o objetivo deles de outra maneira. Muito mais eficiente e destrutiva para nós. Nós nos achamos diferentes. Buscamos nossa própria identidade. Usamos roupa diferente, penteado diferente, uma tatuagem diferente, um brinco diferente, para mostrar que nós somos diferentes e que nós temos uma identidade. Mas só que eles conseguiram massificar nossas motivações, nossos desejos. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo deseja a mesma coisa. Todo mundo caminha na mesma direção. Todo mundo com roupinha diferente. Todo mundo se considerando diferente do outro, mas todo mundo caminhando exatamente na mesma direção. Todos caminhando para o inferno, com motivações erradas. Essa é a realidade do nosso mundo, gente. Nosso pensamento, a nossa forma de agir foi massificada. Nós fomos formatados. Queridos, isso não estava nem aqui. Eu que peguei e viajei aqui um pouquinho, mas isso é realidade, tá, gente? Isso não é a verdade. Só que a gente precisa, como eu falei para vocês, algumas filosofias estão entranhadas em nossa formação, contribuem para esse estado de crise da verdade. E esse conjunto de ideias se dá o nome de secularismo. Todas essas filosofias que a gente vai colocar aqui, elas fazem parte de um grupo chamado secularismo. Você já ouviu falar em escola secular? Música secular? Né? Não sei o que secular. É o secularismo, essa filosofia que está. E
E uma das filosofias que faz parte do secularismo é o laicismo. Eu não vou me ater nessas coisas não, porque a gente não precisa aprender, a gente precisa saber que ele existe, que essas coisas existem. E que a gente foi formatado de acordo com essas filosofias. E o que é laicismo? Já ouviram falar em Estado laico? Um advogado lá sabe mais disso aí. Estado laico, o que é o Estado laico? É o Estado que não se mistura com religião, não se mistura com Deus. Às vezes, quando você vê alguma discussão na internet em relação ao Estado laico, até onde vai o laicismo, até onde não vai, mas isso é uma filosofia. Que filosofia é essa? É a filosofia que defende a separação de Deus das demais áreas da sociedade. Ou seja, não se deve considerar a existência de Deus e de uma moral judaico-cristã, por exemplo, na política, na cultura, na educação. Tiraram Deus da educação. Deus não tem mais papel nenhum na história. Deus não tem mais papel nenhum na ciência. Deus não criou nada. Todas as coisas foram criadas de forma espontânea. A história não sofreu a influência de Deus, nem vem sofrendo a influência de Deus. É isso que tem sido pregado nas escolas. Tanto que as Bíblias, a Bíblia, queridos, é o livro mais lido, mais impresso em todo o mundo, em toda a história. Há 2000 anos e ainda continua sendo. E esse livro foi proibido de estar nas bibliotecas das escolas. Não é isso, Inácio? De falar no CIEP, lá na biblioteca do CIEP, eu comentei isso com os irmãos aqui. Aí comecei a procurar lá livros religiosos, tem alguns livros religiosos, mas não achei a Bíblia de jeito nenhum. Cheguei para a bibliotecária e falei, cadê a Bíblia? Onde é que está a Bíblia? Falei, não, a gente recebeu uma ordem para a gente recolher todas as Bíblias. Não é permitido mais ter Bíblia na biblioteca de uma escola. Isso é afrontoso, irmãos. Essas filosofias têm nos afrontado e a gente tem engolido tudo isso. Essa filosofia ainda diz que cada um vive na sua intimidade as peculiaridades de suas crenças. Essas devem ser respeitadas, mas não devem influenciar a sociedade. Ou seja, você tem liberdade para viver a sua religião. Você tem liberdade para ter sua fé. Desde que sua fé, sua religião, suas crenças não influenciem a sociedade. Porque nós temos conhecimento, nós temos tecnologia, nós temos cientistas que sabem exatamente o que é melhor para nós. Então, não precisa de Deus. Não precisa de Deus. É uma ideologia que promove a ausência de qualquer obrigação relacionada à autoridade ou crença em Deus. É uma forma de ver o mundo onde se reconhece apenas o aqui e o agora. E se o mundo espiritual existe, isso não é uma preocupação para o secularismo. Assim podemos viver como se o mundo espiritual não existisse. Como se você pudesse separar sua vida espiritual, sua vida social, cultural, política. Isso é uma realidade? Não é, gente. As pessoas estão na igreja, estão nas igrejas, dentro da igreja está show. Lá fora, não estou falando da nossa igreja, não, estou falando de forma geral, gente. Tá? De forma geral, estou falando da realidade do nosso mundo que nós estamos vivendo e o resultado da influência desse pensamento. Essa filosofia, queridos, é um ateísmo disfarçado, onde se diz crer em Deus, mas se vive como se Ele não existisse. Ou ainda, cremos que Cristo ressuscitou, mas não vivemos como se Ele estivesse vivo. Vivemos como incrédulos. A nossa crença, na verdade, não é uma crença. Se isso não interfere na nossa vida, não é fé, a gente não crê. Se a gente crê, isso precisa mudar nossas atitudes. E o mundo está dizendo o quê? Você pode crer em Deus, tá? Você pode crer que Jesus ressuscitou, mas não precisa tomar atitudes com base, né, nessa crença. Você pode até batizar os mortos, se vocês quiserem. Você pode fazer o que vocês quiserem. Queridos, queria dizer que essa ideologia compromete diretamente a nossa motivação em viver aquilo que cremos.
É uma fortaleza que tem sido levantada nos nossos corações, que tem nos impedido de viver aquilo que nós cremos. Mas isso é novo? Não, Jesus já falou isso, está no Sermão do Monte. Mateus 7, 24 a 27, que ele dá a parábola lá que vai falar do homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E um homem que não era insensato, mas sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. Qual era a diferença de um para o outro? Porque um ia na igreja, o outro não ia? Porque um lia a Bíblia, o outro não lia? Um ia nas palestras de Jesus, vamos dizer assim, né? Nas pregações de Jesus, o outro não ia? Não, querido. Ele vai falar que os dois ouviram a mesma mensagem. Mas aquele que construiu sobre a areia, ele não colocou em prática. E aquele que construiu sobre a rocha, aquele que colocou em prática. Então isso não é novo. Satanás vai ficando mais sutil, mais sofisticado, tentando nos prender, matar nossas motivações. E muito pior, uma observaçãozinha que eu fiz aqui, é tantas pessoas vivendo sem motivação. Todo esse estado de dúvida e confusão gera muitas vezes o quê? Falta de motivação. Porque tem tanta gente triste, com ansiedade, gente deprimida, em depressão, gente doente. Porque essa pessoa perdeu a motivação para viver. Queridos, o nosso corpo funciona de acordo com as nossas motivações. Você sabia que depois que você tem filho, você encerrou, o seu corpo entende que você já cumpriu o seu papel na terra e começa a te desligar? Por isso que você fica doente e vai morrer com 100 anos. A natureza, a biologia entende que a sua motivação é gerar filhos. A partir do momento que você gera filhos, encerra sua atividade, seu corpo entende que a sua motivação, o seu propósito acabou. E seu corpo começa a perecer. E mais ainda quando a gente começa a perder as motivações para viver. A gente começa a morrer. Quando você perde as motivações para viver, você começa a morrer. Por isso que a pessoa vai ficar deprimida, vai cometer suicídio. Porque as suas motivações já estão mortas. Não é uma coisa que acontece daqui para ali. E tudo isso é resultado dessa falta de... Aliás, dessas filosofias são implantadas em nós, essa total confusão de pensamentos. Por que você acha que existe tanto coach? Palestras motivacionais, livros motivacionais. Para quê? Para dar motivação às pessoas. Mas essa motivação que é entregada por coaches, por palestrantes motivacionais, eles querem te dar motivação para você trabalhar. Eles querem te dar motivação para você produzir. Por que a prefeita lá chama a gente para dar palestra motivacional, Sabrina? Para vocês estarem motivados, para vocês trabalharem melhor, produzirem melhor. Mas essa deve ser a motivação vinda desses coaches. É a motivação que deve nos impulsionar a avançar, a trabalhar melhor, a sermos pessoas melhores. A nossa motivação tem que ser Jesus Cristo. A nossa motivação precisa ser Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Amém? Outra filosofia que tem se levantado como uma fortaleza em nossa mente, em nossos corações, é o pluralismo religioso. Além do Estado laico, se prega que o quê? Eu posso crer numa coisa, você pode crer em outra. Está tudo bem. Aparentemente é algo bom. E vou dizer para vocês, agora não vai dar tempo de fazer isso, mas quem conquistou esse direito de liberdade foram os cristãos. Porque os cristãos eram perseguidos. Então, nós conquistamos o direito de exercer a nossa religião, a nossa fé com liberdade. Só que Satanás, astuto, Deus sempre quer nos levar a uma posição de equilíbrio. Satanás quer sempre nos levar para as extremidades, para o fundamentalismo. E a conquista dessa liberdade se transformou nessa filosofia, que se chama pluralismo religioso. O quê? Nós podemos ter diversas crenças, mas só que isso tem um problema.
Só deixa eu ler aqui uma definiçãozinha. Pluralismo religioso representa a liberdade religiosa dos homens e a valorização de todas as manifestações religiosas. Assim, configura nosso tempo marcado pela diversidade religiosa, manifestando a multiplicidade de ideias e pensamentos entre os seres humanos em diversas culturas. É muito bonito e é bacana, a liberdade foi conquistada por nós, só que Satanás já levou para o outro extremo. Qual é esse extremo? Eu não devo influenciar meu amigo, meu familiar, que é de outra religião. Eu não posso evangelizar, porque isso é politicamente incorreto. Cada um vive a sua e vão tocando a vida. E embute aquele conceito de religião, não se discute. Irmãos, isso é sério. Antigamente se estudava, quer dizer, se estuda ainda apologética, que é o que? Você tem uma matéria no seminário que você aprende a defender Cristo. Bases intelectuais, né? Para você defender a Cristo. Eu sempre gostei muito disso, achei isso muito interessante. Mas, gente, eu praticamente não tive oportunidade na vida de defender intelectualmente Cristo. Sabe por quê? Porque não se discute mais isso. Na época de Paulo, ele usava argumentos, ele discutia com os gregos, com os fariseus. Hoje ninguém discute mais nada. Mas estou falando de discussão inteligente. Por que eu creio nisso? O que você crê? Por que você crê nisso? Manifestar a sua fé. Ah, eu não creio em Deus. Por que você não crê em Deus? Tem argumentos para te convencer que Deus existe. Que Cristo ressuscitou. Mas ninguém discute isso. Você já discutiu alguém com isso? Na hora de se evangelizar. Ah, mas Cristo não morreu. Mas Cristo não ressuscitou. Deus não existe. Então, Deus existe, não existe? Tanto faz. Esse estado de confusão, queridos. Assim, embora muitas vezes nós tenhamos condições até intelectuais de enfrentar uma discussão inteligente, mesmo que a gente se prepare para isso, muitas vezes a gente não exerce isso. Isso gera um problema. Sabe qual? Você fica preguiçoso na hora de estudar a palavra de Deus. Ninguém vai discutir comigo nada. O que eu falar está certo? O que eu pregar aqui hoje, vocês vão aceitar, vão engolir? Ninguém vai vir discutir nada comigo? Então, para que eu vou estudar? Ninguém quer discutir nada, ninguém quer trocar ideia, ninguém quer conversar sobre isso. E, às vezes, quando levanta uma pessoa levantando questionamentos, às vezes a gente acha ruim, acha que está enfrentando a gente. E isso é fruto desse pluralismo religioso, querido. A gente tem que enfrentar os questionamentos, sim, tem que fazer questionamentos, sim, tem que questionar e buscar as respostas em Deus. Buscar as respostas em Deus, na palavra. Isso nos faz crescer, nos faz ser mais frutíferos intelectualmente. Mas a sociedade, aqueles que nos dominam, querem pessoas burras. Então, esse pensamento, primeiro resultado que ele faz em termos de motivação é tirar a sua motivação para ler, para estudar. Lutero vai falar sobre o estudo da Bíblia, é um termo em latim, vocês vão conseguir falar, labutare et, orare et labutare. Que para você estudar a Bíblia, você precisa orar e labutare. Sabe o que é labutare? Labutar, te lembra alguma coisa? Trabalhar, se esforçar. Às vezes você fica esperando uma manifestação, uma visão, uma inspiração divina para você entender a Bíblia. Não, meu filho, você tem que trabalhar, tem que se esforçar. Deus até vai te ajudar, mas você precisa se esforçar. Tem que orar, buscar a Deus e trabalhar. Se esforçar. Infelizmente a gente vive num mundo onde vale o menor esforço. A lei do menor esforço. Pega o caminho mais curto. Então, o primeiro efeito prejudicial para nós da questão do pluralismo religioso é nos tirar a motivação para estudar, para saber mais. Outra coisa que essa ideologia compromete é a nossa motivação em estabelecermos o reino de Jesus Cristo através da evangelização. Se está tudo bem, eu tenho minha religião, você ter a sua, e que é politicamente incorreto eu querer te influenciar, te trazer para o meu lado,
Então deixa quieto, tá tudo bem. Vamos comer e beber que amanhã a gente vai morrer. Vamos comer e beber que amanhã a gente vai morrer todo mundo junto. Você acha que se você realmente cresce, que você vai ressuscitar no último dia, e que seu pai, seu irmão, seu amigo do trabalho, vai morrer para a eternidade? Você realmente cresce nisso? Você não estaria realmente muito motivado a pregar o evangelho para ele? Você cresce realmente nisso? Todas essas filosofias têm minado as nossas atitudes e nossas motivações. Tira o poder, tira a força das verdades. Quando não há verdades, só há incertezas. Ninguém luta por incerteza, ninguém vai morrer por uma incerteza, ninguém vai morrer por uma mentira. Inclusive, irmãos, uma das teses que defende que Cristo realmente ressuscitou é que os apóstolos, os crentes daquela época, não iam morrer por uma mentira, eles morreram por uma verdade. Vocês acham que alguém vai morrer defendendo uma mentira? Vocês acham que os apóstolos criaram uma mentira que perdurasse até os dias de hoje, e que eles morreriam pensando nesse propósito? Sofrer, levar açoite, ser esculhambado, envergonhado, maltratado, apedrejado, se ele não cresce numa verdade? Nós precisamos viver como se isso fosse uma verdade, e é uma verdade, e cumprir a nossa missão que Cristo nos deu. Mateus 28:19, Jesus vai dizer: ide por todo mundo fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda em Atos 1:8, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Essa é a nossa missão, e nós não estamos nos sentindo motivados para essa missão, porque a nossa fé está abalada. Desculpe, trazendo palavras tão difíceis. No início de retiro, de repente estava com tantas expectativas de se divertir. Mas eu quero acordar você agora no início, para que você possa aproveitar o restante, como se você fosse morrer e ir para a eternidade logo em seguida. Quero que você realmente esteja disposto a ser transformado. A nossa motivação é Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Ponto 2. Já estamos terminando. Está cedo ainda? Está cedo, tranquilo. O culto às vezes termina muito mais tarde. Alguém tem algum compromisso depois daqui? Depois da pregação? Bora, vamos continuar? Tá difícil, mas tá bom, não tá? É bom a gente descobrir verdades sobre nós, não é? Sobre aquelas coisas que nos influenciam. Vamos lá. Próximo tópico. Tinha feito tópico também, mais negativo, mas eu lembrei do meu pastor, eu falei: a morte não é o fim. A morte não é o fim. Aleluia. A morte não é o fim. Existem outras filosofias nesse mundo que querem nos fazer acreditar que a morte é o fim. É o fim da linha, é o fim do caminho. Isso traz consequências perniciosas, prejudiciais para a nossa fé e para as nossas motivações. As filosofias deste mundo vão tentar te fazer acreditar que a morte é o fim e que todas as suas expectativas devem estar neste mundo. Mas Jesus já nos alertava para isso, lá em Lucas 12:19-20, parábola do rico insensato. Vai contar que um homem rico, já rico, fez a sua plantação, preparou a terra, plantou, e que ele teve uma grande colheita.
E diante daquela grande colheita, ele falou: vou destruir o meu celeiro, porque o meu celeiro está pequeno, onde eu guardo meus grãos, onde eu guardo a minha poupança, e vou construir um celeiro maior. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Louco, você tem morrido, você tem dado sua vida por motivações erradas. Mas um dia você vai se encontrar com Deus. E tudo que você fez, será que foi para construir algo no céu? Ou para construir algo na terra? Isso é muito sério. E as pessoas têm feito chacota disso. Foi que disse semana, amor, que a gente sentou lá embaixo lá. A gente assiste muito pouco televisão lá em casa, viu, irmãos? Liguei a televisão lá na Sky, passando os canais lá, que 300 milhões de canais. Antigamente tinha 2 na SBT e Globo. Ficava brigando lá se assistia Chaves ou Sessão da Tarde. Meu irmão gostava de Chaves. Eu de Sessão da Tarde. Nunca vi graça em Chaves. Nem Chapolin Colorado. Respeitam os diferentes. A gente precisa respeitar os diferentes, gente. Ai, ai. Vamos lá, gente. Bem, eu estava trocando lá de canal lá com a Angélica e eu acho que era... Deixa eu passar pela Globo News, acho que depois é GNT, alguma coisa assim. Programa do Fábio Porchat. Espero que ninguém assista essa porcaria. Mas, de repente, você já tenha passado por lá. E ele, no final do programa, ele faz uma pergunta àquelas pessoas que ele está entrevistando. Uma das pessoas que estava lá entrevistando era aquela Paola do Masterchef, que foi do Masterchef, aquela cozinheira, né, italiana, eu acho, né? Francesa? Argentino, isso, argentino. E tinha mais 2 personagens lá, ilustres desconhecidos para mim, pelo menos, não sei quem era. Mas, enfim, deve ser algum influencer desse da vida, alguém aí que aparece nas mídias aí, mas que, como eu estou meio desligado dessas coisas, não sei quem é. Ele faz uma pergunta no final para cada um e diz o seguinte: você não quer ir para o céu se lá tiver, tipo assim, o que precisa ter no céu para que você queira ir para o céu? Basicamente é essa pergunta. Não lembro lá exatamente a pergunta não, mas é o que precisa ter no céu para que você queira ir para o céu? E um deles respondeu: Blood Mary, que é uma bebida que eu nem conhecia, porque eu fui ver lá na internet, lá pesquisar para descobrir o que era. Uma bebida com sal, com tomate, um monte de coisa lá, parece que cura ressaca. Nunca vi se curar ressaca com uma cachaça. Falei, Jesus, não, lá no céu tem que ter Blood Mary. A outra falou, não foi a Paola, foi a outrazinha que estava lá, preciso de uma cozinha, e só com vegetais, porque eu sou vegetariana, e cozinhar me relaxa. E a Paola disse lá, falou um vinho branco, seco, do sudoeste da França, fabricado pela fazenda não sei das quantas. Se não tivesse vinho lá no céu, eu não quero ir para o céu. Se não tiver Blood Mary no céu, não me interessa ir para o céu. Se não tiver uma cozinha bacana no céu, não me interessa ir para o céu.Essazinha que falou da cozinha, que eu não sei quem é, chegou a falar, ai, o céu é um lugar muito chato, não tem nada para fazer lá. Queridos, mas essa é a ideologia que está nos filmes, essa é a ideologia que está nas séries, essa é a ideologia que está em tudo quanto é lugar. Isso tem nome, viu? E por isso Paulo vai dizer, se não há ressurreição, vamos comer, beber. Se a gente não crê que Cristo vai voltar, se a gente não crê no céu como o melhor lugar para a gente estar na presença de Deus, adorando, para que a gente vai pregar? Vamos comer, beber, vamos morrer. Todo mundo junto, mãozinha dada, para o inferno. Quais são essas ideologias relacionadas a esta forma de pensar, que também fazem parte do sistema de pensamento chamado secularismo? A primeira delas é muito antigo, vem da Grécia Antiga, chamado hedonismo.
Você sabe o que essa filosofia diz? Você vai encontrar isso no nosso mundo de hoje. O hedonismo consiste em uma doutrina moral em que se busca pelo prazer, em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. O hedonismo determina que o bem supremo, ou seja, o fim último da ação, é o prazer. Neste caso, prazer significa algo mais do que mero prazer sensual. Queridos, eu não sei, mas já ouvi gente falando que foi no psicólogo se tratar, que estava problema no casamento, e o psicólogo falou para ele o quê? Você precisa ser feliz. Chega de lutar pelo seu casamento, chega de sofrer pelos seus filhos. Você precisa ser feliz. Você precisa ter prazer na vida. O que isso quer dizer? O fim, o último da nossa vida é aqui. Você vai morrer e não vai aproveitar nada. Essa que é a filosofia do hedonismo. Você vai morrer e não vai aproveitar nada dessa vida. Essa vida tem tantas coisas para nos oferecer, você não vai aproveitar, você não vai curtir. Ontem eu passei na rua, assim, foi aonde que eu estava, gente? Que eu vi uma menina passando, conversando com outro rapaz, a menina estava na calçada, a menina estava no meio da rua, do outro lado do carro. Mas ela está falando, a primeira vez que eu experimentei, eu fiquei muito doido, eu fiquei não sei o quê, menina novinha. De repente é da minha filha. Vamos experimentar tudo, gente, vamos ficar doidão, que amanhã a gente vai morrer. Essa é a filosofia do hedonismo. Vamos curtir, vamos fazer, hoje eu sou homossexual, amanhã eu sou bissexual, amanhã eu volto a ser heterossexual, e está tudo certo. A gente vai morrer, vamos aproveitar de tudo. Isso tem afetado, está chegando nas nossas famílias, queridos. Isso começa muitas vezes em nós, nas nossas atitudes. Às vezes a gente não chega a extremos sexuais, mas muitas vezes somos motivados por querendo prazer, felicidade. Você casa para ser feliz. Você vem na igreja porque é legal, é um ambiente bom. Você quer se sentir confortável. É duro, irmãos, de ser confrontado com aquilo que a gente é. E saber que isso tem nome. E que há um sistema mundano trabalhando para colocar essas coisas na cabeça da gente. Outra filosofia é chamada de pragmatismo. O que é o pragmatismo? É a ideia de se fazer qualquer coisa para se atingir determinados objetivos. É conhecido como pragmatismo. Isto é, algo bem secular e muito evidente no nosso tempo. O pragmatismo ensina que pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Assim, não há qualquer conjunto fixo, teórico, de valores. Ou seja, não importam os nossos valores, não importa aquilo que a gente acredita. O que interessa é o fim último. Muitos já devem ter ouvido essa frase: os fins justificam os meios. Se ficar rico, cheio de dinheiro no bolso, me faz bem, não importa os meios que eu vou usar para me conseguir isso. Se eu vou fraudar uma licitação, se eu vou puxar saco de alguém, se eu vou mentir, se eu vou participar de algum jogo de interesses, o que eu quero é me dar bem no final. Não importa os meios que eu vou usar para alcançar. Não importa os meios, se eu vou ferir alguém, se eu vou machucar alguém. Não importa se eu estou indo para o inferno. O que interessa é aqui e agora. Queridos, essas ideologias estão impregnadas em todos os meios, em toda a mídia. Tudo que você assiste está pregando, está falando isso para você, para sua mente. Está comunicando isso para você. Isso é sério, queridos. Vocês aprenderam aqui, você começa a observar todos os filmes, séries, as pessoas não estão vivendo isso exatamente que eu estou pregando aqui para vocês. É isso que você vai aprender. É esse padrão que você vai começar a estabelecer para a sua vida.
Isso tem levado muitos homens, jovens, adolescentes a práticas como vícios em drogas, sexo, pornografia, consumismo, egoísmo, divórcios, aborto, pedofilia e toda sorte de perversidade e maldade. Crítica ou não, extrema ou não. Deixa eu beber um golinho d'água, gente. Como eu falei antes, muitas vezes a gente gosta da parte boa, né? Daquilo que nos interessa. E nessa daí, muitas vezes, a gente não lê o texto todo, ou não conclui o pensamento. Eu queria que vocês abrissem aí sua Bíblia aí em Hebreus 12. A gente gosta muito do versículo 1 e 2. Fantástico. Bem gosto. O restante a gente deixa para lá. Vamos ver, do 1 ao 4, rapidinho. Texto conhecido, muitos pregam nesse texto. Talvez tivesse sido mais fácil pregar nesse texto. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que está posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda hostilidade, todo sofrimento, todos os açoites, toda vergonha que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Muitas vezes nós temos pecado motivados por essas ideologias. E o que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Pensem em tudo que Jesus sofreu, lutando contra o pecado. Que vocês não vão ficar cansados nem desanimados, de vocês também lutarem contra o pecado. Afinal de contas, vocês ainda não lutaram, algumas versões vão dizer, vocês ainda não lutaram até o sangue contra o pecado. Quando que se luta até o sangue contra o pecado? Quando a gente está com as motivações corretas. A nossa motivação é Jesus Cristo. Vamos repetir junto comigo? A nossa motivação é Jesus Cristo. Com força, gente. A motivação de vocês é Jesus Cristo ou não é? A nossa motivação é Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Amém? Para onde eu vou aqui, gente? Tá, cheguei. Outra vez no tópico 3, comecei com uma negativa aqui, mas depois lembrei do meu pastor de novo. Mudei o título. Botei o remédio. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Aquele texto que nós lemos, Paulo vai terminar com palavras bem duras, bem difíceis. Versículo 33 de 1 Coríntios 15. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Queridos, a igreja é um bom lugar para se estar no meio dessa confusão toda?
É bom estar aqui. É um ambiente seguro, não é? Onde você pode até confiar nas pessoas. Nós somos cordiais uns com os outros. Não falamos palavrão. Aqui no retiro, então, nós somos cavaleiros e donzelas. Não, meu irmão, pode pegar minha frente. Na fila. Não, meu irmão, paz, bom dia. É bom estar num ambiente assim, não é? Não é? Longe dessa confusão toda do mundo, está retirado aqui com gente, só gente boa. É bom, gente. É realmente bom. É realmente bom estar aqui. A igreja é um entretenimento seguro para a sua família. Agora a coisa já começa a ficar meio estreita. Será que você não tem visto a igreja apenas como entretenimento, como um lugar seguro para você estar com a sua família? Ouvir uma música legal, levantar suas mãos, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Será que é possível usufruir dos benefícios do reino de Deus? Justiça, paz, todas essas coisas que a gente está falando aqui. Será que podemos usufruir de todas essas coisas sem se submeter ao governo de Cristo sobre nossa vida? Nosso problema, diante de todas essas filosofias que a gente aprendeu no mundo, que a gente quer os benefícios do reino, mas a gente não quer o reino, o governo de Deus sobre nossas vidas. Queridos, outro dia talvez eu fale sobre isso, a gente faz um estudo sobre isso, mas tudo de bom que existe no mundo, a cura para as doenças, as escolas, os hospitais, são resultados do estabelecimento do reino de Deus na terra, são manifestações da bondade, da misericórdia, que Deus tem colocado no coração dos homens. Você pode procurar, tem enfermeira aí, não tem? Cadê a Alessandra? A história da enfermagem começa na igreja, não é? Na igreja. Os hospitais começaram nas igrejas. Quem começou a educar as pessoas, a alfabetizar as pessoas, foi Lutero. Se hoje a gente tem um mundo muito melhor, por mais que as pessoas dizem, tem saudade de viver lá 100 anos atrás, duvido. Se você pisar um dia lá 100 anos atrás, você vai querer voltar para cá correndo. Naquela época não tinha banheiro para fazer essa necessidade no meio do mato. Não tinha água encanada, banheiro, não tinha tecnologia nenhuma, não tinha hospital para ir. Você ficava doente, não sabia para onde correr. Todos esses benefícios são benefícios do reino de Deus. E na igreja você está aqui dentro, você está usufruindo de benefícios ainda maiores. Pode ser que você esteja na igreja, levante suas mãos na hora da adoração. Grite, chore, se sensibilize quando é confrontado com uma mensagem dura. Goste de viver em companhia dos irmãos. Mas quando você sai daqui, continua sujeito às mesmas paixões, às mesmas motivações mundanas, às mesmas tristezas, inseguranças, incertezas e sujeito ao medo. Querido, se eu acabei de descrever você, se você é uma pessoa que tem usufruído dos benefícios do reino de Deus, mas na sua vida pessoal, o rei não tem governado, você não tem conseguido usufruir dessas coisas na sua intimidade, e não tem vivido o governo de Deus sobre a sua vida, sinto te informar, você vive uma religiosidade. Se a sua fé não afeta o seu modo de viver e as suas motivações, o que você vive é uma religiosidade. Você ainda não conhece a Deus.
Você não vive a realidade da ressurreição de Cristo na sua vida. Isso é muito sério, queridos. Pensando que está fácil para mim dizer tudo isso aqui para vocês. Estou junto com vocês no barco. E a religiosidade é uma outra ideologia que está impregnada em nós e que precisa morrer. Queria ler com os irmãos um suspiro de esperança. Em 1 Pedro 1, de 3 a 9. De 3 a 9. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança, e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Aleluia! Sabe o que significa Maranata? Fui pesquisar na internet para saber melhor, que às vezes a gente canta, fala as coisas, a gente não entende, né? São junção de duas palavras, Maran e Atá. Um judeu, quando passava pelo outro, antes de Jesus, vamos dizer que ele estava na expectativa da vinda do rei. Os judeus não reconhecem Jesus como rei. Então, de repente, eles ainda façam isso. Eles passavam um pelo outro e cumprimentavam da seguinte maneira: Maran. O outro, Maran. O que estava querendo dizer? Ele virá. Ele virá. Tipo assim, estão passando por lutas, estão passando por provações, mas ele virá. Ele é a nossa esperança. Ele virá. Mas isso é só Maran e Atá. Ele virá. Ele veio e ele está aqui. Ele virá. Ele veio e ele está aqui. Aleluia. Irmãos, vim com muita... Sei que eu vim com muito peso, logo de cara, de início. Mas isso é importante. Eu queria concluir com os irmãos e eu botei uma pergunta: e agora? Diante de tudo isso, talvez você se reconheceu suas atitudes, suas motivações em muitas dessas coisas que eu falei, talvez até em todas elas. E agora? E agora? E agora? Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, das filosofias, de todas as motivações erradas, e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo, vivo, ressuscitado. 2 Coríntios 10, 3, 5. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que vocês sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Essa é a verdadeira religião. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme
por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12, 1, 2. Aleluia! Glória a Deus! Querido, aproveite esses próximos dias. Entregue-se completamente a Deus e deixe Ele transformar sua mente, seu coração. Que você saia daqui com as motivações certas e corretas para viver sua vida. Em nome de Jesus. Nossa motivação é Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Nossa motivação para viver e para não morrer é Jesus Cristo vivo. A nossa motivação para não pecar é Jesus. A nossa motivação para não ter medo e não se assombrar com esse mundo é Jesus. Renda-se a Ele, entregue-se completamente a Ele, em nome de Jesus. Tudo é para a glória dEle, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, vamos adorar ao Senhor, aleluia. Há um propósito eterno, há uma razão para existência, ambições e outros sonhos, um dia cairão ao chão. Cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. E tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fiz. E tudo é pra tua glória. Tudo. Sim, tudo é pra tua. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama sua glória em mim. Servirei com... Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama sua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero
sua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama sua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Me envolva na tua história. Minha vida. Me envolva. Oh, me envolva. Me envolva. Se nos envolva. Me envolva na tua história. Minha vida. Se nos envolva. Me envolva na tua história. Minha vida. Pra tua glória. Me envolva. Se meu Deus, tu és meu prazer. Se meu Deus, tu és meu Deus, tu és meu prazer. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando um exército conquista o exército inimigo? Uma das estratégias é conhecer as armas do inimigo. Eu não sabia qual mensagem Eduardo traria, mas nessa manhã o exército inimigo foi totalmente exposto aqui para nós. As armas foram totalmente expostas. Então você sabe como você pode se defender. E você está aprendendo como é que você vai atacar. Como é que você vai ser liberto? Como é que você vai ser livre disso? O que é que está te pressionando? Por onde estão vindo as armas que estão te atacando e estão tentando te colocar no chão? E uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração: é hora da gente levantar mais altares de adoração, porque nós nos tornamos parecidos com aquele que nós adoramos. Então nós vamos atacar. Esse retiro vai ser o retiro onde nós vamos invadir o exército do inimigo. Vamos não só destruí-lo, mas vamos saquear, recuperar despojos e vamos sair daqui livres, em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu. Feche os seus olhos. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nessa hora, toda fortaleza que veio na mente, por meio da escola, por meio de onde você estuda, da educação, na sua formação, por meio da sua casa, da cultura familiar, tudo que você recebeu de influência maligna e trouxe fortaleza pela mídia, no entretenimento, nessa hora nós declaramos
fortalezas sendo destruídas, fortalezas da mente caindo, cativeiros sendo abertos. Nós declaramos correntes sendo despedaçadas em nome de Jesus. Nós declaramos liberdade, liberdade, um fluir, um romper de adoração profético que vai nos levar ao lugar aonde Ele separou para nós. Sim. Me envolva na tua história, minha vida. Pra tua glória, me envolva na tua história, minha vida. Pra tua glória, me envolva na tua história, minha vida. Pra tua glória, me envolva na tua história, minha vida. Pra tua glória, me envolva na tua história, minha vida. Pra tua glória, me envolva na tua história. Aumente o volume, diga: meu Deus, nosso prazer estar em Meu prazer, meu Deus, tu és. Meu prazer, meu Deus, tu és. Meu prazer, meu Deus, tu és. Meu prazer, tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, por esse primeiro encontro. Obrigado porque nós estamos agora em alerta, em prontidão, entendendo e discernindo o tempo que nós estamos vivendo, a estação que nós estamos vivendo. Estamos discernindo, Senhor, as estratégias do inimigo. E nós entendemos que quando o Senhor faz isso, o Senhor está equipando com novas armas. E nós tomamos posse de novas armas espirituais nessa manhã, contra todo levantar de fortaleza, de cativeiro da mente, em nome de Jesus. Obrigado porque eu creio que esta manhã houve um virar de chaves nesse lugar. Creio que esta manhã motivações foram ressignificadas, alinhadas ao teu coração, ao teu propósito. E nós queremos dizer que o nosso prazer é te adorar, Jesus. Te pedimos que o Senhor continue fluindo poderosamente no nosso meio, que cada encontro seja um transbordar poderoso do Senhor.
para a glória do teu nome. Obrigado pela vida do nosso irmão Carlos Eduardo. Continue liberando o Espírito Santo, mais porções de sabedoria, conhecimento, discernimento, em nome de Jesus, unção fresca sobre ele, em nome de Jesus, Pai. Que não haja só uma mente iluminada, que haja um coração afogueado. Assim nós oramos. Obrigado, Senhor. Continua conosco, guarda-nos e livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus.